Bom dia a todos vocês, pedindo ao Senhor Jesus que os abençoe abundantemente no dia de hoje e sempre, pedindo a sabedoria para entender cada vez mais a sua palavra, meu Deus, e aplicá-la em nossas vidas. Hoje é dia de gotas de luz e nós vamos continuar com conflitos no casamento. E o tema de hoje é no meio do caminho. Vocês já notaram que quando a gente está caminhando, carregando uma sacola, carregando uma lata d'água, algo pesado, e a gente vai, quando começa a certa altura do nosso caminho, a gente já está exausto, está que não aguenta mais. E daí muitas vezes a gente até arrepende de ter vindo andando para o nosso destino. Mas às vezes, quando a gente está caminhando, sentindo esse sufoco, esse fardo tão grande, vem alguém e nos encontra no meio do caminho e nos dá uma mão, alivia o nosso fardo. Isso é simplesmente maravilhoso. É algo que deveria estar acontecendo em todos os casamentos. Nenhum marido e nenhuma mulher deveria se sentir como se estivesse fazendo a trajetória toda sozinha. Muitos casamentos terminam por causa disso. É uma pessoa só doando, 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 e a outra faminta por receber, receber, receber. Aí não vai dar certo, não tem relacionamento que dá certo nesses termos. Nas minhas férias, eu visitei um casal e fiquei observando por vários dias a maneira como eles trabalhavam. Eu não sei que sistema que eles empregavam, mas eu só sei que aquela fluência no trabalho diário, apesar dos problemas, não vou dizer que não existia problemas, mas marido e mulher trabalhando para construir algo juntos, um fazendo a sua parte, a outra fazendo a parte dela, no mesmo trabalho e no final juntando essas partes e produzindo algo maravilhoso. Eu fiquei abismada olhando como eles trabalhavam nessa união quase que perfeita. Um dia fomos almoçar e daí naquela correria, a mulher preparando o almoço, eu vi que ela não preparava sozinha. Eu vi que o marido, de certa forma, ajudava a trazer cadeira, ajudava a servir bebida, ajudava a arrumar os copos. E daí, para completar a história, ela foi tirar umas roupas da máquina de lavar. E o marido veio e ajudou a estender. Gente, eu fiquei pasmada de ver aquilo e glorifiquei a Deus em meu coração ao ver essa união maravilhosa que estava acontecendo diante dos meus olhos. Porque normalmente quando as pessoas procuram a pastora, a notícia está feia demais, que é quase impossível, é só Deus mesmo, é a gente orar muito por essas pessoas. Mas veja que em todo relacionamento, se a pessoa não caminhar junta, não ir encontrar a outra no meio do caminho, nas suas dificuldades, nas suas realizações, nos seus desejos e tudo mais, não vai dar certo, porque é 2 em 1. Então ninguém deve e pode estar num casamento, mas sentindo que ele está carregando o seu fardo sozinho. Agora vejam, gente, a maioria dos problemas nos casamentos não é por causa do diabo, não. Não é. Não é também por causa do pecado. Vocês sabem o porquê é que acontece? É por causa da ignorância. A pessoa não tem conhecimento.
A pessoa não tem conhecimento para começar das leis de Deus. A pessoa não teve um fundamento sólido nos valores que Deus passa para todos nós. E depois a pessoa se casa sem um propósito de fazer tudo o que ela pode para manter a família feliz, para ter uma família maravilhosa, talvez a família que ela nunca teve. Muitas pessoas se casam porque estão sofrendo algum tipo de pressão dentro da casa dos pais, pressão no trabalho, que o trabalho, elas trabalham muito e não conseguem realizar aquilo que quer sozinhas. De alguma maneira, elas acham que em dois seria mais fácil, e é. Mas o problema é que quando uma pessoa pensa assim, o outro lado também pensa. Esta pessoa tem uma expectativa e a outra tem a sua expectativa. Um dos erros é a gente pensar que o nosso problema vai ser resolvido com o casamento. Essa é uma expectativa fora da realidade. Outra expectativa errada é a gente achar que não importa o que aconteça, o esposo ou a esposa vai nos fazer feliz dia após dia. Isso também está fora da realidade, porque muitas vezes um está enfermo, muitas vezes existem problemas em que a pessoa não pode realizar aquilo que você espera que ela realize. Então a gente vê que essa é uma expectativa errada, que a gente sabe que não vai acontecer todos os dias. Outra expectativa é achar que o marido ou a mulher iria fazer aquilo que a pessoa quer. A pessoa não lê a mente da outra, precisa existir uma comunicação, precisa existir um plano familiar ali para que todos falem a mesma língua, não é? E tem gente que acha que o marido ou a mulher tem que provar o seu amor todos os dias. Chega uma hora que isso cansa, isso vai ser muito cansativo, porque a pessoa começa a ver que a outra não tem aquela certeza do seu amor. Ela precisa de uma prova contínua, todos os dias. O amor é baseado na confiança, é aquele sentimento que a pessoa tem e a pessoa tem certeza de ser amada. E outra expectativa errada é esperar que tudo saia perfeito no casamento. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que tem dias que as coisas dão erradas. Mas o que a gente deve fazer sobre isso? Muitas vezes a expectativa não são razoáveis. Um espera que o outro faça uma coisa que está fora das possibilidades. Possibilidades financeiras, possibilidades orgânicas, possibilidades materiais. Aí vai, mas a pessoa exige da outra que ela faça algo além de tudo isso. Essa pessoa está com uma expectativa errada sobre o casamento. Vamos ver aí o que é que está escrito em 1 Coríntios 7:33. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar a sua mulher. O homem tem que sempre esperar trabalhar junto com a mulher, não causando desagravo, mas sempre agradando, ajudando a mulher naquilo que for preciso. Espera aí, antes de você reclamar, vamos ver o que é que Paulo está falando sobre a mulher. Ele diz: mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Não é agradar os vizinhos, os amigos, os parentes, mas deixar o seu marido ou a sua mulher lá no canto, como um objeto. Não, em primeiro lugar, o marido agrada a mulher agrada o marido. Esse é o segredo da felicidade, porque quando um não está fazendo esse papel para o outro, a situação fica muito difícil de levar nestes dias tão difíceis que a gente está vivendo.
Nós temos que detectar o problema dentro do relacionamento, seja ele qual for, e procurar uma maneira de consertar esse relacionamento. Mas já vou falar para vocês, não é correndo para falar para o amigo, para a amiga, para o parente, não é. Porque daí, se você conseguir fazer as pazes com seu marido ou mulher, seu amigo ou seu parente ainda vai saber da sua história. E ainda vão ficar conversando sobre isso. Então, a gente não vai procurar amigos, parentes para resolver os nossos problemas. Vamos resolver os problemas dentro de casa, porque é uma falta de respeito muito grande quando o marido e a mulher saem falando dos problemas fora de casa. Mas marido e mulher têm que sentar e encontrar uma maneira pacífica de resolver esses problemas. Mas que problemas são esses? Por que surgem tantos conflitos dentro do casamento? Às vezes são coisas muito simples, mas um quer exigir do outro coisa que não é possível fazer. Eu anotei aqui alguns exemplos. O primeiro é trabalhar muito versus sair de férias e viajar. A pessoa acha que porque ela trabalha muito, ela tem que ter férias, tem que viajar. Mas às vezes é hora de parar e construir algo, construir a casa, construir um jardim, arrumar o telhado. Muitas coisas às vezes têm uma maior prioridade que viajar. Então tem que haver aquele entendimento entre o casal sobre isso. Um outro exemplo é viver dentro de um orçamento limitado versus viver, gastar e esbanjar. Muitas vezes a pessoa não quer diminuir os gastos. Ela acha felicidade em gastar cada vez mais. A pessoa, quando é casada, elas têm que ver a possibilidade dos dois dentro do casamento em realizar os gastos. Então é importante haver um entendimento dentro desse orçamento financeiro familiar para que não haja esse tipo de falsa expectativa. Um outro exemplo é reclamando por falta de apreciação, sexo e atenção. Veja bem que a pessoa tem que estar com vontade de fazer algo para a outra e a outra da mesma maneira. E muitas vezes essa falta de sexo, falta de apreciação, falta de carinho, que eu escuto reclamar muito, não vem só de um lado, mas vem também do outro lado. É uma falta da pessoa no dia a dia cultivar aquele respeito mútuo, aquele carinho mútuo. E muitas vezes também é falta de entender que o outro não está bem, que o outro está com muito trabalho, que o outro trabalhou muito. O entendimento faz parte do relacionamento. Aí me lembro que eu falei com uma pessoa que me disse: mas a minha mulher está sempre com dor de cabeça. Quer dizer que ele não está acreditando que a mulher tem dor de cabeça. Mas aí, ele conhecendo essa mulher, ao invés de reclamar para a pastora isso, ele deve saber a raiz dessa dor de cabeça. Levar essa mulher ao médico, fazer um tratamento, o que não tinha feito, para ver a mulher, ela pode ter muitos problemas. Então, a gente tem que compreender o nosso parceiro quando algo está diferente e conversar sobre essas diferenças. O que é que aconteceu? O que é que mudou? É importante a gente conversar a sós um com o outro para saber sobre essas mudanças antes da gente partir para a ignorância, para a briga, para o desentendimento. Outro exemplo, expectativas familiares, ajuda com os filhos, com a casa, com os gastos. Esses problemas normalmente escalam dentro da família, porque na maioria das vezes sobrecarrega para a mulher. O homem vai trabalhar e a mulher
fica de corre com os filhos, fazendo a coisa do lar, mas veja que filhos não é responsabilidade só da mulher. E a responsabilidade do pai não é apenas trazer dinheiro para casa. Então, para resolver tudo isso, a gente precisa fazer um plano. No domingo, sentar marido e mulher e conversar sobre o horário de cada um. O marido vai falar o que é que ele tem que fazer durante a semana, vão colocar no papel, a mulher também, coloca tudo no papel e daí vamos dividir esse horário proporcionalmente. Porque veja, quando o marido está no trabalho, se a mulher está em casa, o marido não tem capacidade de fazer muitas coisas dentro de casa. Então, quem está em casa vai fazer mais para a família. Agora, não significa que é desproporcional. Se os dois trabalham, aí tem que ser 50%. Vejam que tudo depende de conversar para levar a família em harmonia. Agora, todos nós achamos que somos perfeitos, mas a verdade é que todos nós temos um limite, aquilo que nós chamamos de parede, uma parede invisível, impenetrável, que só o outro vê, a gente não vê. Então a gente tem que começar dentro do casamento a destruir essas paredes. Não pode existir paredes entre marido e mulher. A gente tem que se unir em tudo. E 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Quer dizer, dentro do casamento a pessoa pode fazer o que ela quiser. Tanto o marido quanto a mulher, porque é permitido. Todos são livres para fazer o que quer, mas será que traz benefício? Será que vai fortificar o seu casamento? Então, é isso que a gente deve pensar nas nossas atitudes. Como é que a gente vai agir dentro do casamento para beneficiar o casamento, fortificar os laços cada vez mais? E aí, continuando, ele diz: não se preocupem com seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Se a mulher se preocupar com o bem do marido e o marido se preocupar com o bem da mulher, será um agradando o outro, como nós já vimos na outra passagem. Então, tudo vai dar certo. E dentro do casamento não deve existir o meio termo, mas chegar juntos. Um encontrar o outro no meio do caminho. Significa que a gente vai estar sempre analisando se o fardo do outro não está sendo pesado demais. Se a gente não está falhando em algo para com o outro. Não é analisar o outro o tempo todo, mas principalmente nos analisar. Agora, vamos analisar o outro e conversar quando ele não está nos encontrando no meio do caminho. Aí é preciso a gente se unir para encontrar uma maneira de quebrar essa parede impenetrável para que esse marido passe a funcionar dentro da família como um membro. A primeira coisa que eu acho que o casal deve fazer é identificar e especificar as expectativas. Conheci um casal que o homem identificava e especificava as expectativas, mas ele não queria ouvir a mulher. Veja que falha grande, e esses dois estavam numa crise muito grande. Mas o homem tem que ouvir as expectativas da mulher. A mulher tem que especificar para o homem as suas expectativas, senão não dá certo. É 2 em 1, os dois trabalhando para o mesmo fim no casamento. A segunda coisa que eu notei, trabalhar juntos para solidificar essas expectativas. Quando um fala para o outro a sua expectativa, os dois lados colocam
aquilo que é importante para eles dentro do relacionamento, então a parte oposta vai trabalhar incansavelmente para corresponder, para não ser aquela pessoa que queima a sua ponte. Veja que entre marido e mulher existe uma ponte. Se essa ponte for queimada, não existe mais aquele contato íntimo, aquele carinho, aquele amor, porque a pessoa queimou a ponte que existia entre eles. Então é muito importante a pessoa trabalhar pesado até para compreender o outro, para agradar, para corresponder às suas expectativas. Então é procurar corresponder às expectativas um do outro e finalmente trabalhar juntos como um time para solidificar o casamento. Veja o exemplo que eu dei sobre o casal que eu encontrei nas férias e observei muito o relacionamento. E a gente tem que trabalhar assim, como um time, um completando o outro, um dando a mão para o outro e todas essas coisas que eu falei. E vocês vão ver que vocês terão um relacionamento muito bom, uma vida maravilhosa a dois. Para encerrar, eu vou ler para vocês Filipenses 2:2. Paulo está dizendo: então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Acho que aí fala tudo que a gente tem que entender no relacionamento. Um bom dia abençoado para todos vocês, que Jesus traga luz nos seus caminhos, que os seus dias sejam repletos de união e paz. Muito obrigada, meus amigos, por sua participação. Nunca se esqueçam que em todos os problemas de nossas vidas, se nós estamos conectados com Deus e fazendo a sua vontade, Ele, Deus, é suficiente. Bom dia, meus irmãos. Paz no coração.